Olá, meu nome é Jamile Soares e aqui no canal eu falo sobre beleza, negócio e autoconhecimento. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que está falando sobre os traços de caráter e profissão. Você sabia que se você conhecer seu traço de caráter, você pode encontrar profissões que vão te trazer mais alegria, satisfação e realização? Pois é, hoje nós vamos começar falando sobre o traço de caráter esquizoide e a profissão. Nós vamos citar 5 profissões que são ideais para o traço de caráter esquizoide. E vamos falar o que acontece quando uma pessoa ela trabalha e entra em conflito com o seu traço de caráter. Então, se você quer saber disso, fica até o final, por favor. Se você tem o traço de caráter esquizoide, essas profissões podem fazer você se sentir no lugar certo. Quais profissões é essa? Você vai ver logo mais nesse vídeo. O que é o traço de caráter esquizoide? Vou explicar agora. Se você prefere ficar no seu mundo, se sente mais confortável sozinho, se cansa muito fácil com a interação, talvez o problema não seja você, pode ser o ambiente que você está. O traço de caráter esquizoide, ele não é sobre ser estranho ou antissocial. É sobre ter um mundo interno, é, é sobre ter um mundo interno muito rico, gostar de autonomia e precisar de espaço para pensar, criar e existir sem tanta interferência. Então, pessoas que têm esse traço, elas costumam ser mais observadoras, mais criativas, mais profundas, mas sofrem muito quando são forçadas a estar o tempo todo em ambientes muito sociais ou barulhentos. Eu posso falar muito bem desse traço porque esse traço esquizoide é um dos mais predominantes em mim. Eu já fiz a terapia, já fiz a terapia e recebi o meu mapa emocional e um gráfico falando quais são os tipos de traço de caráter mais predominante em mim. Por isso que eu estou falando sobre esse assunto. E eu já fui taxada como uma pessoa antissocial, uma pessoa até com depressão, por gostar muito de ficar sozinha. E muitas pessoas nunca entenderam, às vezes, o fato de, às vezes, eu estou em grupo e simplesmente eu fico só escutando. Eu não consigo interagir com muitas pessoas. E depois eu vim entender que isso é meu jeito de funcionar e isso é meu jeito de ser e tá tudo bem. E não importa o que as outras pessoas pensem, eu sei exatamente quem eu sou. Agora vamos lá. Me conta aqui no comentário se você se sente assim também. Você gosta de pouca interação, gosta de ficar mais na sua, você tem uma mente mais imaginária? Ou você é da bagunça, da baderna, você é da balada? Me conta aí sobre você. Então, vamos agora ao que interessa. Eu vou citar aqui algumas profissões que podem ser ideais para o traço de caráter esquizoide. Lembrando que o traço de caráter esquizoide é a pessoa que é mais reservada, que gosta de ficar na sua. Então vamos lá. Primeira profissão é design gráfico e criação digital. Permite você trabalhar sozinho, você usar a sua criatividade, seu foco profundo. Então, ótima profissão. A próxima profissão é programação e tecnologia. Nesse ambiente, é um ambiente que usa a lógica, estruturado, com menos exposição social constante. É ideal para quem tem esse tipo de personalidade, né? Esquizoide. A escrita, a produção de conteúdo. Transformar o mundo interno rico, em algo produtivo. Artes, ilustração, música, edição e assim por diante. A pessoa ela pode expressar sem necessidade de interação direta o tempo todo. Então você pode se expressar através da música, você pode se expressar através da arte, você pode se expressar através da edição e assim por diante. Eu confesso que esse ramo não é algo que me interessa tanto, eu não tenho muita habilidade para artes, tá? Mas, por exemplo, a escrita é algo que eu gosto muito. Inclusive, eu fiz até um blog e eu estou aproveitando todos esses assuntos sobre autoconhecimento, os traços de caráter, algo que eu estou estudando muito, né? Fiz o mini curso de terapia, estou me especializando mais nessa área, por isso que eu falo muito com propriedade desse assunto, porque é algo que eu estou bem inteirada.
Então, todo esse conhecimento eu estou transformando ele em um blog. E para mim está sendo maravilhoso. Eu não estou com a intenção de que esse conteúdo, que ele tem de dar dinheiro, que ele tem de bombar, não. É simplesmente algo que me dá satisfação em fazer. E aí é que está o segredo. A profissão que você escolhe, ela vai te dar prazer, ela vai te dar alegria. E é disso que essa série de vídeos vai tratar. A ideia de você buscar uma profissão que te realize, que te dê alegria. E assim vai. Vamos para o próximo. Trabalho remoto, freelancer. Esse tipo de trabalho te traz liberdade, autonomia, controle do próprio ambiente, não tem aquela interação com muita gente, vai estar só você, né? Ou quem está na sua casa, né? Pesquisa, áreas analíticas, né? Então, tempo de concentração e profundidade, sem pressão social e excessiva. Bom, aqui eu quero fazer uma ressalva. Quando falou de concentração profunda, eu sou o tipo de pessoa que eu me concentro no que eu estou fazendo, eu mantenho foco. Então, quando eu estou realizando alguma atividade e uma pessoa fica conversando, isso me atrapalha. Não sei se você é desse tipo de pessoa, mas se eu estiver escrevendo uma carta e uma pessoa começar a conversar comigo, às vezes eu costumo até escrever o que ela está dizendo. Para mim conseguir prestar atenção, eu tenho de parar aquilo que eu estou fazendo e prestar atenção no que a pessoa está falando. Ou eu tenho de esquecer totalmente a pessoa do meu lado para que eu não faça alguma atividade errada. Então, eu sou um tipo de pessoa que eu preciso sim de espaço para trabalhar, manter o foco e não ter pessoas, por assim dizer, atrapalhando o meu trabalho, né? Então, esse tipo de profissão, onde você tem poucas pessoas ali no ambiente, ou quase ninguém, que você trabalha sozinho, que você trabalha sem ter interação o tempo todo, excessiva com outras pessoas, é ideal para quem tem um traço de caráter esquizóide. Agora você percebe que todas essas profissões respeitam o seu ritmo e não te força a ser alguém que você não é? Você conseguiu perceber isso? Agora vamos falar de profissões que podem gerar conflito. Bom, profissões que te dão alegria e satisfação. Você já mais ou menos conseguiu ter uma ideia do que é. Agora, e profissões que podem gerar conflito em você, cansaço emocional? Eu vou citar três. A primeira é atendimento ao público o tempo todo. Eu já trabalhei com atendimento ao público, já trabalhei em loja. Eu sei exatamente como que é cansativo você ter de se doar o tempo todo, você ter de conversar o tempo todo, você tá num ambiente que tem muitas e muitas pessoas entrando e saindo o tempo todo, e época de campanhas de festiva, aquela loja cheia. Então, esse tipo de ambiente, para quem tem o traço de caráter esquizoide, é extremamente esgotante e cansativo. Vendas muito agressivas e presenciais. Esse tipo de trabalho também cansa, é exaustivo e você não vai produzir. Pode até produzir, né? Mas no geral, a pessoa que escolhe esse tipo de profissão ou que vai nesse tipo de profissão apenas porque é a única opção dela, ela tá precisando de dinheiro, ela não vai conseguir produzir tanto. Ela não vai conseguir ficar por muito tempo, porque ela vai se cansar, ela vai ficar estressada, não vai trazer nenhum tipo de alívio emocional para ela, só cansaço e frustração. E a gente não quer, né, ficar frustrado, porque a frustração, ela não é bom para o nosso emocional. Ambientes com muita exposição social constante. Para pensar, qual é o tipo de profissão onde tem muita exposição social constante? Você consegue citar uma? Cita aqui nos comentários, por favor. Então, se você tem um traço de caráter esquizoide, fuja desse tipo de trabalho. Não é que você não consiga realizar. Presta atenção. Não é que você não consiga realizar. Mas isso vai te desgastar muito a ponto do que deveria. Então, em vez de a profissão te trazer satisfação, realização, ela vai trazer desgaste para você, desgaste emocional. Bom, para concluir, se você sempre achou que tinha algo errado por gostar de ficar mais na sua,
Talvez você só estava no lugar errado, com pessoas erradas, que não entendem você, que não conhecem você. Quando você entende seu traço de caráter, você para de se forçar e começa a se posicionar melhor na vida. E agora eu vou fazer um pedido para você. Você se identificou com esse traço de caráter esquizoide? Comenta aqui nos comentários e me fala se você se identificou ou não. E eu te imploro agora para que você se conheça. Se conhecer, abre as portas, né? Já ouviu a frase que conhecimento liberta? Então se liberte. Liberte de você mesmo, dos seus traumas, dos seus medos, das suas dificuldades. Então, conheça os 5 tipos de traços de caráter que todos nós temos, mas temos de formas diferentes, alguns mais, alguns menos. Se conhecer é o primeiro passo para você ter uma vida mais leve. Se você nunca ouviu sobre isso, se você já ouviu, mas você não entende muito bem sobre os traços de caráter, entra aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo para você acessar o e-book que vai falar sobre os 5 tipos de traços de caráter. E depois você me conta qual traço de caráter você acha que é o seu. Me conta aqui nos comentários. Por hoje é só e fique ligado que eu vou falar. Aperte o sininho aqui que eu vou falar sobre os outros traços de caráter. Nós temos 5, eu já falei do esquizoide. Tem os outros 4. Talvez você vai se identificar com algum desses traços de caráter e com as profissões que podem te fazer mais feliz.